Chegamos à sexta-feira, o dia que nós chamamos o dia da paixão de Cristo. O dia em que Jesus, de fato, entrega a sua vida por nós pecadores, cumprindo todo o plano, todo o projeto de Deus de expiação pelos nossos pecados, carregando sobre si o nosso fardo. A sexta-feira de Jesus começou tumultuada, como nós vimos ontem, ele foi traído na quinta-feira à noite, início da madrugada. Então ele é tomado pelo exército, pelos funcionários ali da segurança e é levado para o Sinédrio, onde ele vai ser julgado primeiro pelo Sinédrio. Ali ele já passa por humilhação, por insultos, e ele é condenado sem um julgamento justo. Depois ele é levado para o julgamento das autoridades, manipuladas então por esse Sinédrio, por esses líderes religiosos da época. As autoridades romanas são estimuladas a trazer Jesus à condenação. O próprio Pilatos não queria condenar Jesus à morte, ele tenta livrar Jesus da morte e nós vemos isto. Primeiramente ele pensa, quem sabe se eu deixar ele ser apenas açoitado, quem sabe eles parem com isso. E Pilatos coloca então para um açoite público Jesus, ele é açoitado 40 vezes nas suas costas. Depois nós vemos que colocam uma coroa de espinhos na cabeça dele, fazem chacota com ele, riem dele, colocam um manto escarlate, um manto vermelho nas suas costas. Aquele açoite, ele era feito com instrumentos de metal que rasgavam e que arrancavam pedaços da pele, da carne da pessoa. Era um açoite terrível. E então, quando trazem Jesus novamente, Pilatos tenta livrá-lo por meio de uma votação pública, dizendo, olha, eu tenho aqui 2 homens que estão condenados, e como hoje está perto da Páscoa, eu vou libertar um deles. Escolham vocês quem deve ser libertado. Eu tenho esse tal de Barrabás aqui, que é um criminoso, um assassino, vocês conhecem ele? Tem até uma cruz já pronta para ele, e eu tenho esse tal de Jesus que vocês acusam ele de se dizer rei dos judeus. Mas eu não vejo nada de mal nele, o próprio Pilatos diz isso. Pilatos havia conversado com Jesus em secreto e perguntado, defenda-se a si mesmo. E Jesus não fala nada, ele se cala, cumprindo a profecia bíblica que diz, como uma ovelha foi levada muda ao matadouro. Jesus não se defendeu diante daqueles que o feriam, ele não lutou pela sua própria vida, mas ele se entregou. Por isso também é uma passagem de João, em que Jesus conversa com os discípulos, ele diz, olha, ninguém toma a minha vida, eu espontaneamente a dou. Portanto, quem fere Jesus na cruz não são romanos ou judeus, é o próprio Deus que fere a Jesus na cruz. Jesus, ele é entregue, ele mesmo se entrega. Se ele quisesse defender-se juridicamente ali, ele teria se salvado, mas ele se entregou por nós e por amor a nós, carregando sobre si os nossos fardos. Então, naquele julgamento, o povo, diante da possibilidade de votar e de escolher, escolhe libertar Barrabás e condenar à crucificação Jesus. Sim, o mesmo povo que no domingo passado estava com ramos nas mãos, gritando, Hosana ao que vem em nome do Senhor. O que mudou? Por que eles estavam agora tão bravos com Jesus? Porque eles estavam decepcionados com ele, com o fato de que ele não quis ser um rei político. Eles achavam que Jesus iria tomar o trono de Israel e derrotar os romanos. Quando ele disse que o reino dele não era deste mundo, e ele falou de um reino espiritual que começava por uma mudança interior no coração de cada homem, pela conversão, pelo arrependimento, pela mudança de mente, que o reino dele era espiritual e era para o mundo todo, não era só para Israel. Eles ficaram decepcionados, eles queriam um político que resolvesse os problemas na hora, que fizesse uma guerra. E esse foi o motivo de que muitos se decepcionaram com Jesus. E então, apesar das curas, dos milagres, de todos os sinais e da boa palavra que ele dava, não, nós queremos um líder político. E Barrabás era um líder político. Este Barrabás, este criminoso, na verdade, ele era um revolucionário que queria separar a Judéia do domínio romano. Havia uma questão política por trás de tudo isso. O fato é que Jesus então foi condenado a carregar uma cruz que não era dele, era a cruz do Barrabás. E ele próprio carrega a cruz num caminho que nós chamamos de Via Dolorosa, em torno de 800 metros, saindo para fora da cidade de Jerusalém, do muro, e logo ali há uma outra montanhazinha do lado de fora, chamado Monte da Caveira ou Monte do Calvário, porque ele se assemelha a uma caveira.
Aquele monte tem pedras, rochas, e ali eram crucificados os homens. A crucificação era uma penalidade para quem cometia crimes terríveis para os romanos. Então ali Jesus foi crucificado. No caminho ele caiu várias vezes, ele não conseguia carregar aquela cruz de tão pesada. Pegaram um escravo, um homem que passava ali para ajudá-lo, chamado Simão, o Cirineu, certamente um homem negro, pelo que nós vemos, porque os sirineus eles eram negros de nascença. Isso já mostra como Deus ama todas as raças e o projeto de salvação passa por todas as raças. Então Cristo vai à cruz, é pregado nas duas mãos, é pregado nos pés e fica ali naquela posição de agonia durante 6 horas, segundo o relato bíblico, das 9 da manhã até as 3 da tarde. Quando então, ele passa por chacotas, por humilhação, perguntam, se tu é o Filho de Deus, por que tu não desce daí? Mas ele olha aos céus e diz, Pai, perdoa os seus pecados, porque eles não sabem o que fazem. E no final ele diz, Senhor, eu entrego a Ti o meu espírito. Está consumado, é o que Jesus disse. E então eu quero ler para você o que está em Marcos capítulo 15, versículo 37, diz assim, mas dando um grande brado, Jesus expirou, significa morreu. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que expirava desta forma, disse, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. No relato do livro de Lucas conta também que houve um terremoto neste momento e que o céu escureceu. Então veja, a própria natureza estava sentindo a dor da morte do Filho de Deus. E aqui quando diz que na hora que Jesus morreu, naquela mesma hora, o véu do templo se rasgou, significa algo. Significa que Jesus estava terminando com a antiga aliança de Deus com o povo de Israel e iniciando uma nova aliança. Agora o Espírito Santo, o Espírito de Deus não estaria mais contido atrás daquele véu. Pelo contrário, agora o Espírito Santo, por meio do sacrifício de Jesus, estaria disponível a toda a criatura desta terra, como foi prometido pelo profeta Abacuque. O meu Espírito se derramaria sobre toda a carne. E isto aconteceu para o nosso bem. Cristo morreu. E depois ele foi retirado, foi levado ao sepulcro de um homem rico. E ali permaneceu o seu corpo até o domingo de manhã. Esta é a sexta-feira da paixão, um momento de dor e sofrimento, um momento pesado e difícil, mas onde Cristo carrega os nossos pecados. Quando eu penso na dor que ele foi submetido, eu só tenho uma conclusão a chegar. Foi a dor necessária para carregar os pecados de toda a humanidade. A dor necessária para carregar os pecados de todos nós. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e as carregou com as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E agora, pelas suas pisaduras, nós somos sarados.